Apesar de não ser candidata, a presidenta Dilma está praticamente fazendo parte das eleições municipais aqui de Curitiba. E o que está rolando nessa campanha é praticamente um cabo de guerra. Durante a campanha eleitoral, é comum que os candidatos usem outros políticos como forma de se promover e ganhar mais eleitores. Na disputa deste ano, quem está sendo mais disputada é a presidente Dilma. Em um verdadeiro cabo de guerra, diversos candidatos lutam para ter a presidente como aliada em suas campanhas. E até os candidatos que não são do partido da Dilma estão tentando se unir a ela. Mas afinal, será que isso é permitido? A gente estava discutindo no bloco anterior a respeito das coligações, né? Na esfera aqui municipal, a gente percebe um apoio do o PDT, o PV, estão juntos, né, e o PT estão juntos nessas eleições agora, apoiando um certo candidato. E isso a gente percebe na esfera municipal, né? E o PMDB está separado. Agora, na esfera nacional, o PMDB e o PT estão juntos. E as pessoas ficam confusas quando elas veem pessoas de partidos diferentes, em esferas diferentes, atuando juntos ou separados. E como é que fica na cabeça do eleitor? Será que não é muito confuso essas coligações de partidos que na esfera nacional têm certas alianças e na esfera regional tem outras? Com certeza confunde. Já se tentou no Brasil, em eleições passadas, criar uma regra como verticalização. Então, em todas as esferas de governo e legislativo, as coligações deveriam encontrar simetria. Então, se você vai se coligar no governo federal com o partido A, B e C, na esfera estadual, essa coligação deveria ser mantida. O que se encontra hoje, o que se verifica? Na esfera federal, 5 partidos amigos, aliados. Na esfera estadual, inimigos. Na esfera municipal, parte amigo, parte inimigo. Isso o eleitor também não consegue compreender. Não é fácil e nem para os políticos é fácil. Tanto que essa costura de coligações leva meses antes da eleição. Aliás, começa a se discutir essa questão de coligação mais de um ano antes da eleição. Por quê? Há um ano antes da eleição você já deve estar no partido que você vai disputar a eleição. Então, já há um certo desenho de como serão essas coligações há um ano e um mês, 1 ano e 3 meses antes dessas eleições. Já vão se desenhando como ficarão essas alianças. No caso da presidenta Dilma, o que ocorre? Nós temos ela no governo federal. Não há eleições gerais esse ano, só eleições municipais. Na esfera municipal, o partido dela está coligado com outros 2. O que existe? Um natural apoio, e ela já declarou, apoio a um dos candidatos. Os outros candidatos também estão utilizando, até pela questão de alta popularidade que ela vem encontrando aí, com índices superiores de 70% de aprovação, tentando puxar voto para si. Estou coligado ou estou aliado à presidenta Dilma. Ela é minha amiga, ela está aqui do meu lado. Ela vai me apoiar, vai mandar vai mandar recursos do governo federal, isso na cabeça do eleitor. Se ele é amigo da presidente e o governo manda recursos, isso é bom para o meu candidato. A questão é, o partido dela, em Curitiba, apoia só um candidato. Por que os outros se sentem no direito de utilizar a imagem da presidenta também? Porque na esfera federal, acaba que os 4 candidatos que estão hoje nas primeiras posições das pesquisas são coligados. Então são de base de apoio. Se coligaram lá na época da eleição e hoje são base de apoio. Então, na esfera federal, em Brasília, todos esses partidos que se degladeiam hoje na eleição municipal acabam sendo aliados. Aqui que acabou dissipando para 4 candidatos diferentes. Existe proibição? Não existe proibição para utilizar apoio. Então, a presidenta poderia dizer, eleitor curitibano pode votar nos 4. O que não aconteceu? Ela disse, vote nesse. A utilização da imagem, então, acaba fugindo de uma questão meramente eleitoral, de proibição ou permissão de utilização da imagem. É uma questão de mentir sobre o posicionamento de um político, dizendo que aquele político vai votar no candidato B, C e D, sendo que aquele político disse que vai votar no candidato só A. Então, o que se busca, e aí já tem questões até na justiça eleitoral, para impedir a utilização. Num primeiro momento se tirou a imagem dela que estava aparecendo em programas eleitorais de adversários, e depois se voltou e agora se discute de novo, se tira. A questão ali é, a pessoa Dilma, aqui, esqueça a figura presidenta, a Dilma vota em quem? Então ela vai dizer, se eu estivesse em Curitiba eu votaria em tal pessoa. Essa é a questão. Então, não existe impedimento
para que apoie. Poderia chegar ela aqui e dizer que pode votar em qualquer um dos 8. Ela como pessoa. Pessoa. Mas ela como representante, porque ela é do PT. Ela como de um partido. Não existe limitação? Por conta do governo federal não ter disputa nenhuma nesse ano, e não há coligações para o governo federal, não há qualquer impedimento. Ela poderia apoiar os 8, se ela quisesse. Os 7 agora, porque um dos ou não pode porque, então, e as coligações, elas acabam confundindo um pouco, até porque às vezes parece que tem um embate de ideologias e de repente no momento da eleição a pessoa resolve se juntar, os partidos resolvem se juntar para um benefício próprio, que é os votos, né? Que é a conquista de mais votos. É um assunto um pouco delicado, né? Eu acho que o eleitor mesmo ele fica um pouco confuso em meio a isso, né? As eleições presidenciais anteriores era PT contra PV, agora eles estão juntos aqui da prefeitura. Aí você fica, mas espera, não era... O que aconteceu aqui? Eu não entendi direito. E como não existe essa fortificação das ideologias dos partidos, não é só o eleitor que não se apega a determinado partido. Acaba que a estrutura partidária, por não dar aso a essa maior apego à ideologia, torna os próprios políticos desapegados de ideologias. Então, hoje, um político pode se sentir traído mesmo pelo próprio partido. E, inclusive, isso não é uma questão de inovação. A resolução que fala de infidelidade partidária traz lá uma outra brecha para o candidato trocar de partido quando o partido dele começa a negar suas ideologias. Então, se você foi eleito por determinado partido e o teu partido começa a fazer proposições, a fazer perseguições que vão contra o que está lá no estatuto, o candidato, aliás, o mandatário pode trocar de partido e a justiça não pode tirar o mandato dele. Então a Justiça Eleitoral já até fez a previsão sobre essa possibilidade do partido negar a sua própria origem, negar a sua própria bandeira. Então, não é incomum hoje ver essa questão de troca ou alianças num determinado momento com um determinado partido, na eleição seguinte trocar tudo. Por quê? O político segue uma ideologia muitas vezes, mas o partido dele muda de lado. Fica uma grande dança das cadeiras. Assim. Na verdade, quem troca de lado hoje são muitos os partidos e o político, na verdade, a pessoa pouco muda, né? E vamos falar de lei, que é uma coisa importante ser explicada. Fazer uma coligação não é tão fácil assim quanto parece, ou é? A pessoa conversa por um ano e daí vai, ou existe alguma exigência legal? A coligação não tem dificuldade como criar um partido. Então, para coligar, basta uma determinação em convenção da diretiva com apoio, e aí cada partido vai ter um critério para determinar quem são os eleitores lá, os convencionais. Então, a convenção partidária, que é uma votação tendente para escolher candidatos e apoios políticos, vai escolher o nosso partido, por votação dos seus filiados, às vezes se restringe a um grupo previamente escolhido, escolheu apoiar tal candidato. E essa escolha é autônoma do partido. A Justiça Eleitoral não se mete nessa questão de dizer você vai se coligar ou não vai se coligar. Tentou-se isso, quando se tentou verticalizar a eleição, dizendo, não, você coligou lá no federal com tal partido, aqui no estadual você não pode coligar. Só que isso acabou caindo. Mas não existe nenhuma parte de acompanhamento, verificação da Justiça Eleitoral dessas coligações? Depois de ter terminada a coligação, você deve seguir ela. Então, se um partido, na sua convenção, vai lá e diz, nosso partido vai apoiar o partido A, e você coliga, você não pode, no meio do jogo eleitoral, começar a apoiar B. Então, tem que ser respeitada a votação. Ah, mas eu não quero mais apoiar A. Então, você se retira do jogo. Você não está mais coligado. Existe um registro dessa coligação? Sim. Mesmo? Quando você vai lá fazer o registro das majoritárias, por exemplo, todo o cálculo de TV é feito em cima da coligação. Então, quando o prefeito, o candidato a prefeito, olha, eu estou pelo partido A e tenho apoio do B e do C. Ele registra a coligação já indicando que 2 ou 3 ou 4 partidos apoiam ele também. Chega o segundo candidato e fala, eu tenho apoio de tais partidos. Na hora de calcular tempo de TV, por exemplo, ele vai pegar a somatória de todos esses partidos. Por isso que alguns têm mais tempo, outros menos tempo. Porque assim, bem não é só o partido dele, ele acaba fazendo uma soma. Por isso que se fala tanto em partidos de aluguel. É um partido que existe, não tem ninguém para representar ele, mas como cada partido tem um tempo mínimo, por mais que ele não tenha representação nenhuma, você junta lá 10 partidos nanicos, você soma lá 5 minutos com alguma facilidade. E aqueles partidos não representam nada e ninguém sabe o que quer dizer nem a sigla do partido.
É como a gente percebeu no nosso primeiro bloco, né? Que as pessoas não sabem, é tanta coisa que daí fica confuso na hora de escolher. E para o cidadão que quer fazer parte de algum partido, por exemplo, essa coligação tem alguma influência na decisão pessoal dele fazer registro em algum partido determinado, por exemplo? A pessoa é livre para se filiar a qualquer partido. A única restrição é que você só pode se filiar a um partido. No momento que você se filia a um partido e você muda lá de ideia, quero me filiar ao segundo partido, você tem até um dia após essa filiação ao novo partido para comunicar ao partido anterior que você está saindo. Se você não comunicar, isso é considerado crime, e caso você venha se candidatar, é considerado dupla filiação e você está fora do jogo. Foi o caso do 8º candidato aqui no município de Curitiba, que na transição entre partidos, ele era no partido A, foi para o B, e ele acabou não comunicando o partido A que estava saindo e ficou por algumas semanas nos dois partidos, gerou uma dupla filiação. Essa dupla filiação tira a possibilidade dele concorrer. A não ser que essa dupla filiação tenha sido há mais de um ano da eleição. Aí há um ano ele estava certinho, aí ele pode disputar. Mas só o fato de você ter dupla filiação e você dolosamente, você com intenção está afiliado a dois partidos ou mais, é um crime eleitoral. Mas você pode se filiar, desfiliar ao tempo que você quiser. É a sua liberdade de ficar escolhendo, assim. E talvez essa determinação de você ter essa proibição de dupla filiação seja até um modo que ajude a dar uma corrigida nessa grande diluição de partidos e você poder, né... Você tem que escolher uma ideologia e tentar buscar... O que o filiado hoje tem de poder? Ele está muito fraco no Brasil. Então, se falar, o partido X é o que mais tem filiados no Brasil. Mas o que esse filiado faz? Ele é um filiado militante? Ele é um filiado que busca? Nós temos muitos filiados hoje que nem sabem mais se estão filiados. Porra, você tem a fichinha do partido há 10 anos, nunca foi numa reunião do partido, você já leu o estatuto do partido? Não. Ser filiado é como se fosse um acionista de uma empresa. Você vai lá, você bota o seu cacife... no caso da empresa, financeiro. Aqui você está botando seu cacife de confiança, né? Você quer lutar por aquele partido. Só que muitas vezes você filia, não sabe nem o estatuto, não sabe direito. Eu sei que eles lutam pela classe tal. E o que eles já fizeram? Não sei. O que tem no estatuto? Não sei. Então há o desconhecimento do partido. Você se filia por filiar. Só para dizer, eu torço pro time tal. Só que é menos que um time, porque pelo menos o time você acompanha, né? O partido você não está nem aí. Deixa de lado. Mas obrigado, Michael, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Convite. Obrigado, bom dia. Essa foi a nossa conversa sobre os partidos políticos. Nosso próximo bate-papo, vamos falar sobre a função dos políticos. O que fazem os vereadores e o prefeito depois de eleitos? Onde ficam as promessas da campanha? Participe do nosso programa com dicas e sugestões, mandando e-mail para o tela1@up.com.br. Venha conversar com a gente.